Agora para as explicações da atividade de História, dando início na página 87 do livro. Temos aqui um pequeno texto chamado No Cotidiano da Sala de Aula. Nesse texto vai falar como podem ser organizadas as rotinas, as tarefas da sala de aula durante a semana. E também vai falar sobre a organização do tempo, como o calendário, o relógio. Então leiam com atenção, grifem as partes importantes, tá bom? Vamos aqui para as atividades. Temos aqui um tópico e um exemplo. Anote no caderno de classe, tá? Um dia da sua rotina, dividindo a página em cores, minutos, em horas, minutos e atividades. Aqui temos aqui um modelinho. As horas, né? Às 6h15 é a hora de acordar. Às 8 horas é o início da aula. Quando vocês forem fazer no caderno de vocês, vocês podem colocar a hora que vocês acordam, a hora que tomam café da manhã, a hora que almoçam, a hora que vocês se organizam para fazer as atividades do livro didático, a hora que vocês se organizam para fazer as atividades da plataforma digital, a hora do descanso, a hora da brincadeira que vocês tiram, né, para brincar, para descansar. Escreva como está sendo a rotina de vocês no caderno. Não esqueça de me enviar a foto da atividade. Depois tem mais um textinho aqui para ser lido, né? Desperdício de papel. Você sabia que o papel é o material mais jogado no lixo? Uma enorme quantidade de cadernos, livros usados, jornais e revistas velhos, cartazes, folhetos, caixas de papelão, entre outros materiais, vai para o lixo todos os dias. Por isso que o nome do pequeno texto é desperdício de papel. O papel ele é muito usado no nosso dia a dia, como nos livros que estamos utilizando, no caderno de classe, né, que a gente usa para fazer as atividades. E tudo isso vai ajuntando, vira lixo, e o que faz esse lixo? Ele vai para o meio ambiente. Com base nesse problema, temos aqui o que a gente vai fazer, ó. Reúne-se com os colegas, aqui vai ser a família, né? E faça uma lista com ações para reduzir, reutilizar ou reciclar o papel descartado na rotina escolar. Então, temos o problema, que é o bastante consumo de papel, ele jogado no meio ambiente, né, de forma inadequada. Como poderíamos fazer para evitar isso? Para reduzir a quantidade de papel jogado no meio ambiente, reutilizar esse papel ou reciclar esse papel que é descartado? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma pesquisa de como está reduzindo, reutilizando, reciclando o papel e fazer as anotações no caderno de classe, tá bom? Com o nome da disciplina, com a data, o nome completo, a página do livro e a pesquisa abaixo. E depois enviar para mim as fotos. Agora vamos para a página 88 de História. O nome do nosso texto é Escolas Indígenas. Nesse pequeno texto vai falar como que é a rotina numa escola indígena. E o que eles aprendem nas escolas. Temos também uma imagem de apoio da etnia Kayapó. Vimos aqui uma sala de aula. E essa foto foi tirada em São Félix do Xingu, no estado do Pará. Depois dessas reflexões, temos aqui a atividade 1 com mais um texto. Ele foi produzido e escrito por professores indígenas do Amazonas. Vocês irão fazer a leitura do texto com bastante atenção, pois ele tem bastante informação, tá bom? Bastante riqueza de detalhes, então tem que ler atento para poder prestar atenção e compreender o que está escrito. Para assim responder as questões A, B e C, vocês podem estar respondendo aqui no livro mesmo. Na atividade C, pergunta se onde moramos aqui tem alguns costumes ou tradições para vocês escreverem aqui embaixo. Então, pesquisem com a família de vocês. Aqui eu vou dar uma ajuda para vocês. Na C, vocês podem estar escrevendo os espaços religiosos que vocês têm costume de frequentar. A feira, se a família de vocês tem costume de ir à feira, quais dias eles vão. E assim finalizamos as explicações de História. Vamos agora para as explicações das atividades de Geografia, dando início na página 74 do livro. Temos aqui uma nova unidade, capítulo 8, Chuvas e Ventos. Nas aulas anteriores aprendemos sobre o tempo atmosférico, como que ele muda as paisagens, os elementos que compõem as paisagens, se está calor, se está frio. Aprendemos também sobre a temperatura atmosférica. Quando a temperatura está alta, indica que está calor. Quando a temperatura está baixa, indica que está frio. E o instrumento utilizado para medir a temperatura atmosférica é um termômetro atmosférico. E os números que compõem nele são os graus Celsius da temperatura.
Agora, nesse capítulo 8, iremos trabalhar especificamente esses elementos que também compõem o tempo atmosférico, que são as chuvas e os ventos. Vamos aprender a importância da chuva para nossas vidas, para a vegetação, para o próprio ciclo da água e a importância dos ventos também em todos esses processos. Esse capítulo ele se inicia com um poema, escrito por Henriqueta Lisboa. Nesse poeminha que é escrito em versos, percebe os versinhos do poema? Não é uma escrita em prosa, igual no conto maravilhoso, que é o que? Contém os parágrafos, né, que vai até o final. Não, o poeminha tem sua característica, que são os versos da estrofe. E aqui no enunciado fala que ela conversa em forma de diálogo no poeminha e brinca com as palavras. Então vamos ler para ver como que é esse poema. Menino, vem para dentro. Olha a chuva lá na serra. Olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino. Esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava e enquanto a chuva caía, que nem o pinto molhado teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento. Gosto de vento com chuva. Percebe-se que nesse poema tem vários elementos que podemos observar, né? A conversa entre a mãe e o menino, o uso do travessão, quando a mãe ou quando o filho vai falar. E na imagem vemos o menino tomando a chuva, né? A chuva, o vento com os braços abertos e com a sua expressão de felicidade. Depois temos 3 questões. A primeira, que é muito fácil, quais são os fenômenos atmosféricos mencionados no poema? Quais são os 2 fenômenos? Então, escrevam abaixo. Depois temos a segunda pergunta, que ela é pessoal. Alguma vez a mudança no tempo atmosférico alterou seus planos? E em caso afirmativo, conte como foi. Por exemplo, aqui vocês podem contar que vocês iriam passear, viajar para um determinado local e não poderiam por causa da chuva. Porque dependendo de onde a gente vai, o céu é aberto. Se chover, a gente irá se molhar. Se vocês acharem oportuno, crianças, podem estar escrevendo no caderno de classe essa questão, tá bom? Terceira questão. Ela é muito legal e muito importante para vocês treinarem a leitura, tá bom? Mesmo estando em casa, não está indo para a escola, mas treinem a leitura, se for possível, todos os dias. Toda atividade que vocês forem fazer, treinem a leitura. Como? Lendo em voz alta, com entonação, sabe? Dando ênfase nos pontos, nos sinais de pontuação. E esse poema ele é um exemplo que vocês podem estar treinando a leitura em casa, fazendo esse diálogo com um ente querido, né, com alguém da família, ou sozinhos mesmo, mas há necessidade de treinar a leitura. Agora vamos para a página 75 de Geografia. Aqui vocês irão estudar exclusivamente sobre as chuvas. Nesse pequenino texto vai falar qual é a importância da chuva no tempo atmosférico e no nosso dia a dia. Depois temos 4 imagens de apoio. O que vocês vão fazer? Fazer a leitura de imagem, a leitura de legenda também, para poder compreender melhor a imagem que não está muito nítida. As primeiras 2 fotos são de Florianópolis, que fica em Santa Catarina. A primeira foto num dia nublado e a segunda foto num dia de sol. E as 2 imagens abaixo são da cidade de São Paulo. A primeira foto mostra o momento que teve uma forte chuva e alagou algumas ruas do município de São Paulo. E as pessoas que ali passaram nessas áreas alagadas, né, nessas poças, tiveram que pular essas poças e usar o guarda-chuva para se proteger da chuva. E a segunda imagem é um dia de São Paulo com um dia de sol normal. Depois temos a atividade 1, que vocês vão fazer com base nesse textinho e nessas imagens que temos aqui no início. Nela está escrito assim: compare as condições do tempo atmosférico nas imagens acima. Depois preencha o quadro relacionando o tempo com as atividades das pessoas em cada local. Então, vocês vão comparar as 2 imagens de Florianópolis e as 2 imagens de São Paulo. Uma com o tempo nublado ou chuvoso e as outras com o tempo sem chuva. E as imagens que tem pessoas, vocês vão colocar o que essas pessoas estão fazendo na imagem. Eu deixei uma para vocês de exemplo, tá bom? De modelo para vocês copiarem, conforme esse modelo fazer as outras também. Florianópolis, tempo chuvoso ou nublado. É a nossa primeira foto. Como que ela está? Praia vazia, céu cinza e nublado. Então, seguindo esse exemplo, vocês vão preencher a cidade de Florianópolis, como que ela está sem chuva, a cidade de São Paulo com o tempo chuvoso e a cidade de São Paulo com o tempo em dia de sol.
Agora iremos para as explicações das atividades de ciências da semana. Vamos dar início na página 78 do livro, no capítulo 7. Vamos falar sobre as plantas se reproduzem. Nas aulas anteriores aprendemos sobre o ciclo de vida das plantas, que elas nascem, crescem e morrem. Algumas produzem flores e produzem frutos, desses frutos algumas têm sementes e assim dá início a uma nova planta. Aprendemos também que algumas plantas não possuem sementes e a reprodução delas é através de um pedaço da própria planta. Aí nesse caso, por exemplo, se for um caule da planta, precisamos fazer brotar, no solo fértil para poder crescer e assim produzir, outras plantas. E aprendemos algo muito importante também, que é a fotossíntese. Esse é o nome do processo no qual a planta ela produz o seu próprio alimento. E para produzir o seu alimento, ela precisa tirar alguns componentes do ambiente. Vocês lembram quais são? A planta precisa da luz do sol, que é extraída pelas folhas, da água, que é absorvida pelas raízes da planta, e o gás carbônico, que também está presente no ar e é absorvido pelas folhas. Agora iremos começar a aprender mais a fundo sobre o processo de reprodução das plantas, tanto das plantas com sementes e das plantas sem sementes. É muito importante estudar as plantas porque tudo que está ao nosso redor vem da natureza. Sem as plantas não teríamos os alimentos para a nossa alimentação, os elementos que estão ao nosso redor. Eles utilizam uma matéria-prima da natureza, pode ser uma madeira, ferro, enfim, tudo que temos ao nosso redor é retirado da natureza. Nesta imagem vemos 3 crianças andando sobre uma plantação de bananeira. E nisso elas conversam entre si. Eu adoro comer banana. É tão fácil, não tem nem caroço. Por que será que alguns frutos não têm caroço? Esse foi o diálogo entre as crianças. Com base nisso, vocês vão responder as questões abaixo. A primeira questão pergunta em que tipo de plantação as crianças estão caminhando. Escreva o nome da planta ou da plantação abaixo. Segunda questão diz: as crianças mencionam uma parte do fruto chamado caroço. A que parte das plantas elas estão se referindo? Vamos, por exemplo, pegar um fruto do abacate. Sabemos que há uma casca, por dentro há um fruto e lá no meio, vamos chamar assim, que tem o caroço. A gente sabe o que é esse caroço, a que se refere esse caroço, vocês sabem também. Então reflitam sobre para responder a questão. A terceira questão é pessoal, ela pergunta se vocês já cultivaram algum tipo de planta na casa de vocês. Pode ser na casa dos avós ou na casa de algum outro parente. Se sim, escrevam o nome dessa planta e depois tenta a perguntinha como ela nasceu. Como foi o processo de desenvolvimento dessa planta, vocês sabem? Então podem escrever abaixo. Seguindo as atividades, agora vamos para a página 79, a reprodução das plantas. Temos um pequeno texto de apoio que vocês vão estar lendo, relembrando alguns conteúdos que já estudamos também. E não esqueçam de grifar as partes importantes. Por que isso? Porque nos ajuda a nos localizar quando a gente vai responder uma questão, a compreender melhor o texto. As fotos que vocês me enviam das atividades é raro quando eu vejo um texto grifado, tá bom, pessoal? Então comecem a ler mais e grifar as partes importantes. Depois temos aqui a atividade 1, no enunciado está assim: o jequitibá, essa árvore aqui da imagem, é uma das maiores árvores brasileiras. Leia abaixo um dos trechos da canção, uma bolinha marrom, sobre uma semente produzida por quê? Pela árvore do jequitibá. E observe as imagens. Então já sabemos que o jequitibá é um tipo de árvore, ela é bem grande e ela produz sementes.
E como a própria canção diz, elas são bolinhas marrons. Era uma vez uma bolinha marrom, que tinha uma asa comprida. Veio voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. Voou, 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 e quando o vento parou, a bolinha foi descendo devagar, e o tempo passou. E a bolinha marrom se transformou na árvore mais linda da floresta. Aprendemos nessa canção que a bolinha marrom que ele se refere são as sementes da árvore de Jequitibá. E na canção fala que a semente tinha as asas compridas, que saiu voando, saiu girando no ar, com o passar do tempo, se transformou na árvore mais alta da floresta. O que vocês acham que aconteceu? Por que será que ele falou assim? As sementes de Jequitibá ficam dentro desses cascos aqui, ó, que eu acredito que seriam as asas que ela saiu voando. Vocês podem estar pesquisando na internet também como que são as sementes de Jequitibá, a árvore de Jequitibá. E quando elas saíram voando, dando, girando pelo ar, como que será que seria isso? Através do vento. E um tempo depois, a bolinha, que é a semente, se transformou no quê? Numa árvore. Ou seja, ela caiu num solo fértil. E ali ela conseguiu, brotar, se reproduzir, crescer e virar uma árvore. Se assim foi, podemos perceber que as plantas elas não nascem apenas quando o ser humano vai lá e planta a semente. Quando a planta possui semente. A própria natureza ajuda nesse processo de reprodução das plantas. Os animais também ajudam no processo de polinização. Esse conteúdo iremos aprender mais adiante. Agora temos as questões A e B, lá no finalzinho da página. A A está escrito assim: como é o tipo de reprodução do Jequitibá? É através do que o Jequitibá se reproduz, Apenas leia o enunciado da 1 e a canção que vocês vão saber do como que é, tá bem fácil. Depois temos a questão B. Como é chamada a semente do Jequitibá nessa canção? Então, o autor ele dá um apelido carinhoso para a semente. Como que ele chama? Como que ele denomina a semente de Jequitibá? Então, escreva aí no livro abaixo também. Agora, vamos para a página 80, reprodução sem sementes. Temos aqui um pequeno texto que vai explicar como que é esse processo de reprodução sem sementes. E ele usa como exemplo uma folha de violeta africana, que é uma planta, e um copo de água. Foi tirado uma folha da planta original, colocado no copo de água. Após um tempo, brotou raízes na planta. Após disso, se plantarmos essa folha num solo fértil, ela irá produzir, crescer, se desenvolver e assim produzir novas plantas. Nesse processo não houve sementes. E o texto continua: há outras plantas que podem se reproduzir de pedaços do caule ou de raiz. Veja alguns exemplos, temos 2 imagens de apoio abaixo. Nas 2 imagens temos as plantas no solo. A primeira refere-se à cana-de-açúcar. Na legenda fala que ela pode se reproduzir de pedaços do próprio caule, ou seja, dela mesma, através da própria planta, produz outras plantas que dão origem à cana-de-açúcar. Na segunda imagem, temos aqui batatas doces. Na legenda está escrito: novas plantas de batata doce são obtidas de pedaços de raízes. Raízes de quem? Das próprias batatas doces. Ou seja, em todos esses exemplos não foi utilizado o quê? As sementes. Elas se reproduziram através delas mesmas, da própria planta. Agora vocês irão compreender melhor esse processo. Temos aqui a atividade 1. Observe na ilustração 2 formas de reprodução das plantas, 2 formas de reprodução diferentes. Identifique cada uma delas nas linhas abaixo. Temos aqui um menino, observe a imagem no livro de vocês que está mais nítido, o que ele está fazendo, e a menina também, o que eles estão fazendo? Os dois estão plantando, mas cada um de uma forma diferente. Então, vocês vão escrever na lacuna abaixo como que está sendo o processo de plantação para originar uma planta do menino e como que está sendo realizado o processo referente à menina. Lembrando que as formas de reprodução das plantas de cada um são diferentes. Leiam a imagem, a leitura de imagem com bastante cuidado e atenção para responder a questão. Assim, finalizamos as explicações dessa semana. Desejo a vocês uma ótima semana de estudo e aprendizados. Um beijo da professora e fiquem com Deus.